Esse não tem problema para fazer É. isso, não. Prefeito, hoje pela manhã nós tivemos aí o recebimento, né, do anel rodoviário municipalizado agora. Foi um pleito do prefeito Fuad Noman. O prefeito Fuad Noman esteve em Brasília, depois acompanhado, você também acompanhado dele, esteve em Brasília. As negociações continuaram. Hoje o ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em Belo Horizonte. O anel rodoviário hoje ele foi finalmente municipalizado. Eu fiz uma coluna e o prefeito, como jornalista, sabe, o jornalista sempre analisa a estrutura e a conjuntura. E a estrutura do anel rodoviário é vergonhosa. Se nós pegarmos a história do anel rodoviário e tudo o que aconteceu com o anel rodoviário de Belo Horizonte, a gente não tem nenhum motivo para orgulhar-se. O cidadão de Belo Horizonte quer entender o que vai ser feito com esse anel rodoviário. E eu já te começo perguntando sobre o que aconteceu hoje pela manhã, dessa cerimônia, e quais são os próximos passos, uma vez que agora o CNPJ é outro, agora o CNPJ é o da Prefeitura de Belo Horizonte. Quais são os próximos passos? O primeiro passo é mudar o verbo. Ele não tinha do que se orgulhar, ele terá do que se orgulhar. O anel rodoviário vai ser um anel completamente, o novo anel, que agora tem o nome de novo anel. O novo anel será completamente diferente deste aí. Claro que a gente não vai entregar e as pessoas não podem cobrar que amanhã, né, na quarta-feira, já passe pelo anel rodoviário. Cadê as mudanças? Calma. Calma, porque ficaram 40 anos e não fizeram absolutamente nada ali. E essa vergonha que você fala, Paulo, eu participo dela porque eu sou da cidade, eu moro na cidade, eu nunca saí da minha cidade, então eu frequento o anel rodoviário desde que ele foi criado praticamente. Então conhecemos bem a história do anel rodoviário e nunca vimos uma grande obra ali, né? A gente sabe desde criança que precisava de melhorar a qualidade daqueles viadutos que tem no anel rodoviário, e aí a gente pode citar todos praticamente. Todos, né? Na Antônio Carlos, onde a gente fez o evento hoje, que é a funila lá em cima no Betânia, né? Betânia, né? Hoje pela manhã, até quando o Rafael Mendonça falou assim, serão 2 viadutos, inicialmente 2 viadutos e mais uma outra obra, eu falei, peraí, mas dos 2 vai ter que sortear, porque tem uma do Amazonas que é complicado. Os 2 já estão empenhados. Sim. Esses aí são para esses. O dinheiro ele já vem direcionado para esses 2 viadutos que eu vou citar aqui. O da Via Expressa e o da 040. Sim. Não existe a possibilidade de eu pegar esse dinheiro que vem de Brasília para poder fazer um outro viaduto. Como que vai funcionar a partir de agora? Primeira coisa é a gente poder falar que o anel rodoviário é nosso, né? E aí a gente pode intervir. Hoje eu estava conversando com alguns jornalistas e alguns fizeram pergunta, por exemplo, prefeito, aqui do lado de onde o senhor está, tem uma passarela aqui que está há 10 anos. Fizeram essa passarela aqui de ferro aqui, montaram uma passarela improvisada há 10 anos e ela está aqui. Como é que fica a partir de agora? Eu falei, tá vendo? Hoje você já pode perguntar para mim, antes você não podia. Antes eu falava com você, olha com o DENIT lá, tem que ligar para o DENIT, não é para mim não. Você tem que ligar no governo federal, tem que conseguir o telefone do DENIT para poder ver se alguém vai te atender e vai te responder sobre essa passarela. Hoje, o que muda? Hoje você pergunta para mim e eu vou ter que ter uma resposta, eu não tenho essa resposta agora. Quanto tempo a gente vai demorar, né? A gente vai poder fazer aquela passarela ali. Mas hoje eu posso te falar que nós vamos fazer uma nova passarela. Prefeito, nova não, né? Uma passarela, porque aquela ali não é nova. Eu tenho convicção que o senhor tem uma noção do trabalho que o senhor está pegando. Temos. Para resolver essa questão que é um gargalo, como o senhor muito bem citou, de 40 anos. Vários prefeitos tentaram fazer alguma coisa com medidas paliativas, né? Instalar área de escape, instalar radares. O prefeito Márcio Lacerda lá atrás, quando a gente estava sofrendo uma série de acidentes com muitos mortos no anel, naquela altura do Betânia, decretou um estado de emergência e que daria a ele o direito de fazer obras sem licitação, mas essas obras não foram feitas nem com esse aval, entre aspas. Porque não podiam ser feitas. O anel rodoviário é do Poder Federal. Você não pode colocar você não pode fazer nada, você não pode pintar o anel rodoviário. Até hoje você não podia pintar o anel rodoviário. A gente sabe que ele tem vários problemas, mas não podia fazer nada. Uhum. Ele não é nosso, você não tem liberdade para isso. A gente pode dizer que agora o anel virou oficialmente uma avenida de Belo Horizonte? Ele já é uma avenida há muito tempo, né? Hoje a gente mas agora é uma avenida. A gente pode falar que eu não vou tratá-lo como uma avenida, sabe? Eu até falei hoje, comparei o fato da gente falar do anel rodoviário. Como que vocês vão fazer com o anel rodoviário? Vai ter uma equipe separada para o anel rodoviário? Falei, gente, a prefeitura vai atuar no anel rodoviário como atua na Cristiano Machado, como atua na Antônio Carlos, como atua na Amazonas. Só que depois eu fui dar conta do que eu tinha falado, falei, peraí, não é bem assim não. O anel rodoviário ele é muito mais do que Antônio Carlos, muito mais do que Amazonas e muito mais do que a Cristiano Machado.
Ele é o nosso filho mais velho e, ao mesmo tempo, o filho mais novo. Né? Eu tenho que ter um cuidado com ele. Nós temos que ter, por exemplo, o que vai ter no anel rodoviário que não tem na Antônio Carlos, que não tem na Cristiano Machado? Vai ter um posto para atender o anel rodoviário. Ali onde temos hoje o aeroporto Carlos Prates, que a prefeitura vai fazer todo um trabalho que já foi amplamente divulgado ali vai ter um posto físico de socorro do anel rodoviário. Você vai passar ali, você vai ver caminhões guinchos estacionados, você vai ver ambulâncias estacionadas ali. Um SOS usuário. Um SOS, isso é igualzinho você vê na estrada, Paulo. Iguaizinhos aquele, com a mesma qualidade daqueles que você vê na estrada. Para atender o quê? Atender o anel rodoviário. Quantas vezes eu, como jornalista, não só noticiei, como ouvi, né? De que um caminhão tombou no anel rodoviário, 2 dias para tirar, porque você não sabe nem quem aciona. Hoje não, hoje se tiver esse problema, você vai perguntar à Prefeitura de Belo Horizonte, por que esse caminhão está tombado há 2 dias aqui, prefeito? E eu vou ter que te responder. Ele está tombado porque depende desse caminhão guincho, nós não temos esse, o que nós temos é outro, está vindo, aí eu vou ter que te responder. Antes não tinha resposta para nada disso. Antes você passava, como passamos, eu falo antes, gente, mas por favor, isso não é para resolver na semana que vem. Mas você tinha uma forte chuva, como tivemos agora há pouco, você tinha uma forte chuva em Belo Horizonte, você não conseguia passar no anel rodoviário. Eu lembro do sábado, gente, eu lembro isso. Tudo que eu estou contando aqui são coisas que eu vivo. O ministro Renan, que é meu amigo, gosto, apaixonado com ele, cara fantástico, o que ele fez pela gente, para a gente ter o anel rodoviário, é assim, coisa de cinema, sabe? As recepções que eu tive em Brasília. Mas o ministro Renan, ele vai para Brasília resolver os problemas que são nacionais. Então ele tem que resolver problema em Porto Alegre, na Paraíba, em tudo quanto é lugar do Brasil. Ele não passa pelo anel rodoviário 3, 4 vezes por dia. Nós passamos. E por que eu estou falando isso? Porque no sábado, antes da eleição, eu confesso para você que deu até um frio na barriga. Falei, meu Deus do céu, um dia antes da eleição, acontece uma chuva dessa. Nós não tínhamos tido problema nenhum de chuva. Nós tínhamos tido muitas chuvas durante a eleição, mas mostramos claramente que as obras que foram feitas pelo FUAD estavam dando conta do recado. E deram conta do recado. Nós não tivemos um grande desastre em Belo Horizonte, como tivemos há 2, 3 anos atrás, não é verdade? Mas o que acontece? Eu voltando, era um sábado, a rodada do Campeonato Brasileiro foi antecipada, o Atlético jogou na Arena MRV, eu fui lá ver o jogo, acho que foi contra o Fluminense, não me lembro. Voltando do anel rodoviário, para sentido Concórdia, como que passa ali naquele Shopping Del Rey? Como que passa? Tudo travado. Tudo travado, gente voltando na contramão. Eu fui um dos que tiveram que voltar na contramão. Voltar na contramão porque não tinha como passar, sabe? E por que não tinha como passar? Porque empoça uma água ali debaixo do Shopping Del Rey, ali debaixo do viaduto da Catalão. Vira um piscinão. Vira um piscinão e ninguém passa, nem caminhão passa. Eu já vi isso. Nem caminhão passa. Hoje não. Você sabe esse problema, prefeito. Então tem como resolver isso agora? Tem. A gente vai fazer um projeto, a gente já tem um projeto de macro drenagem para ali, para poder resolver esse problema. Esse é um dos problemas do anel. Tá, eu só estou te mostrando que antes nem esse a gente conseguiria resolver. E a gente vai resolver esse, a gente vai fazer os 2 viadutos que a gente tem que fazer. Nós vamos fazer o projeto dos outros 6 viadutos e todos serão ampliados, todos, sem exceção. O anel rodoviário, você passa pelo anel rodoviário hoje, aquela parte que a gente fala que é gramada, eu vou chamar de área verde, não vou chamar de gramado, porque aquilo ali é um mato que cresce ali. E aquele mato ali, quando é roçado, você vê que aquele piso é todo irregular. Todo irregular. Temos que limpar aquilo ali. Temos que passar uma máquina ali. Eu tenho que fazer uma jardinagem. A ocupação, prefeito, tem um plano para isso? Essa ocupação irregular ali perto do Betânia, depois lá mais para frente, depois da Cristiano Machado, que é perigosíssimo perto aquilo. do viaduto São Francisco, onde hoje foi feita a inauguração. Isso. Depois daquilo, indo acho para 262 que vai, né, para frente? Aí quando você chega ali perto da Cristiano Machado, outra ocupação. São algumas ocupações que são irregulares. Fica na beira da pista, e que colocam em risco, né, as pessoas que estão ali. O que eu posso dizer sobre essas ocupações? Primeira coisa que eu consegui em Brasília, com muito trabalho, gente, olha, hoje eu posso falar para vocês, depois de assinar esse contrato, né, essa parceria com o governo federal, que deu muito trabalho. Foram muitas as vezes que eu viajei e chegando lá sem saber, falei, será que eu vou voltar com a mesma conversa da semana passada? Não é fácil, não é simples, é burocrático, mas eu consegui, com muito trabalho, desmembrar o anel rodoviário. E o que é desmembrar? São 3 etapas. Uma etapa, o dinheiro, 60 milhões, que estão ainda parados em Brasília, que vão ser para a construção dos 2 viadutos. Uma outra etapa, o fundiário do anel rodoviário,
o que está à margem do anel rodoviário, que é do DENIT, que será repassado para a prefeitura. Inclusive os problemas, que são as pessoas que moram ali, que vai caber à prefeitura resolver esse problema, né? E o outro, que era a entrega do anel rodoviário para Belo Horizonte. E o que nós conseguimos? Desmembrar isso. Falei, gente, deixa eu falar para vocês. Se ficar esperando, e eu vou ser bem franco, vou ser bem franco com o povo em Belo Horizonte. Se ficar esperando desocupar todas essas vilas na margem do anel rodoviário, fazer toda a relação fundiária do anel rodoviário, esquece. Daqui 50 anos que vocês vão fazer isso. Daqui 50 anos. Então esquece. Nem vou voltar para Belo Horizonte falando que vai municipalizar o anel rodoviário, porque não vai. Então nós desmembramos. E por que nós desmembramos? Porque nós entendemos que as intervenções que nós vamos fazer agora, a gente já pode fazer. A gente já pode fazer. A gente não depende da desapropriação. Por exemplo, vou dar esses dois exemplos que vocês citaram aqui. A do viaduto São Francisco, né? A do viaduto São Francisco. Eu não dependo de tirar aquelas pessoas que moram ali naquelas vilas ao lado para poder fazer a duplicação do viaduto, não. Eu posso fazer a duplicação do viaduto, resolver o problema de afunilamento que tem ali, sem mexer. Eu posso fazer aquilo ali num segundo plano. Eu posso resolver aquele problema no segundo plano. Eu posso resolver primeiro o problema do anel, do trânsito e dos acidentes que tem no anel rodoviário. Esse é o nosso objetivo. Resolver primeiro os problemas de trânsito e de acidentes que tem no anel rodoviário. Depois, claro, numa sequência, a gente vai fazer com que essas pessoas entendam que ali não é o melhor lugar para elas viverem. Prefeito, o anel rodoviário, para a gente ir mudando de assunto, a gente tem tanta coisa para conversar, eu acho que você devia vir mais vezes aqui para conversar. Eu vejo todo dia, se quiser. Não, se quiser eu apresento. Mas o estúdio é gostoso. Eu adorei aqui, adorei. A gente tem, quando vê o anel, você tem duas questões do anel. Do viaduto da 040 até a saída de Sabará, ele é do DENIT. Isso. Do viaduto do 040 até o Olhos d'Água, ele está com a EPR Via Mineira, por licitação. Como é que vai ser resolvida essa questão? A EPR continua com esse trecho ou todo ele é municipalizado? Não, todo ele municipalizado. A partir de agora, dos Olhos d'Água, lá em cima, do Olhos d'Água, né? Até a Cristiano Machado, é municipalizado, pertence à Prefeitura de Belo Horizonte. Depois ele fica sendo considerado 262. Isso. E aí é obra do DENIT. E por que da Cristiano Machado até a saída para Sabará, ali no Jardim Vitória, prefeito, não se municipalizou? É porque essa parte já está dentro do projeto da 381. Já está dentro do projeto da 381. Só nessa parte serão gastos investidos. Só nessa parte serão investidos aproximadamente, pelo governo federal, R$1 bilhão. Porque tem muita desapropriação ali para fazer, para o governo federal fazer. Então, depois que fizer todo o trabalho que tem que ser feito ali pelo governo federal, essa parte também será municipalizada. Então depois, quando tiver a conclusão das obras, isso será todo municipalizado? Todo. Aí ele vai de ponta a ponta. Ele vai do Olhos d'Água até a saída para Sabará, para Caeté.